Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, desafia as nossas ideias mais básicas sobre o que é a realidade. Vamos explorar juntos uma visão de mundo onde a consciência não é só algo que a gente tem, mas é o que a gente é, e do que tudo é feito. Então vamos lá! E para começar, já temos essa frase bem forte do físico quântico Amit Goswami. Essa é a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Isso não é só uma frase de efeito não, na verdade a fundação de um jeito completamente novo de entender o universo e, claro, o nosso lugar nele. Bom, e aqui a gente já chega no grande conflito, né? A maioria de nós cresceu aprendendo que o mundo é feito de coisas, átomos, planetas, galáxias. Essa é a visão materialista. Mas e se a própria ciência, mais especificamente a física quântica, estivesse nos dizendo que essa história está, no mínimo, incompleta? Primeiro vamos entender um pouco melhor essa visão de mundo que domina o pensamento hoje, o materialismo científico. Essa perspectiva, apesar de ter nos dado muita tecnologia, também acabou gerando o que muita gente chama de uma crise de significado. Agora, olha só que interessante o contraste gritante que a gente vê aqui. De um lado, o materialismo científico, que diz que a matéria é a base de tudo. E nesse cenário, a consciência é só um acidente, um produto do cérebro. E os nossos valores, amor, verdade, justiça, são só reações químicas. Do outro lado, a visão quântica vira o jogo de cabeça para baixo. A consciência é que é a base de tudo e os valores são, na verdade, fundamentais. E essa é uma ideia bem difícil de aceitar, né? Essa visão cria um conflito interno muito grande, porque a maioria das pessoas sente que o amor, a verdade e a justiça são coisas reais, são importantes. Mas o materialismo nos diz que esses sentimentos são, no fundo, só uma ilusão útil para a nossa sobrevivência, e nada mais. Só que aqui acontece a grande virada na nossa história. A própria ciência, que parecia ser o pilar do materialismo, começou a descobrir coisas, fenômenos que simplesmente não se encaixam nesse modelo. Fenômenos que abrem a porta para uma realidade muito mais estranha e muito mais conectada do que a gente imaginava. E o principal desses fenômenos tem um nome: não localidade. Pensa assim. Imagine duas partículas que, uma vez que se conectam, elas se comunicam instantaneamente. Não importa se uma está aqui e a outra do outro lado do universo. Não tem um sinal viajando entre elas, não tem um zap, nada. É uma conexão que acontece fora do espaço e do tempo que a gente conhece. E olha só, isso aqui não é só uma ideia, uma especulação. Desde os experimentos revolucionários do Alan Aspect, lá em 1982, a não localidade foi comprovada várias e várias vezes. O próprio Einstein, que não gostava nada da ideia, chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E o que a gente descobriu é que o universo é, de fato, meio fantasmagórico. Então, o ponto crucial é exatamente este. A existência da não localidade é como um checkmate no materialismo puro e simples. Se as coisas podem se influenciar sem mandar um sinal pelo espaço, então a realidade não pode ser feita só de objetos materiais interagindo um com o outro. Tem que ter algo mais acontecendo nos bastidores. Ok, se o universo não é só matéria se comunicando por sinais, o que mais existe? É exatamente aqui que a consciência, que tinha sido meio que expulsa da ciência, volta para a conversa de um jeito completamente novo e, quem sabe, fundamental. E essa parábola zen é perfeita para ilustrar essa nova perspectiva. É como na história. Talvez o movimento que a gente percebe no mundo não seja da matéria em si, mas um movimento dentro da própria consciência. A realidade que a gente vive talvez se origine na mente. A física quântica fala de um domínio de potencialidade, um lugar onde tudo existe apenas como uma onda de possibilidades. A proposta da visão quântica é que esse domínio, esse campo de todas as possibilidades, é a consciência. É nesse lugar que a comunicação não local acontece, e a partir daí que a consciência escolhe uma possibilidade para se tornar a nossa realidade física. Agora vamos trazer isso mais para perto da gente. Vamos ver como essa ideia constrói uma visão muito mais completa do que significa ser um ser humano. Uma visão que vai muito além do corpo físico que a gente consegue ver e tocar. Essa visão de mundo acaba resgatando algo que as tradições de sabedoria mais antigas sempre falaram: os corpos sutis. Então, além do corpo físico, que lida com as sensações, a gente teria o corpo vital, que é onde a gente experimenta os sentimentos, a energia, depois o corpo mental, dos pensamentos, dos significados, e por fim, o corpo supramental, que a gente pode entender como nível da intuição, o domínio daqueles valores universais como amor, verdade, beleza. E aqui vem o pulo do gato. Esses não são 4 corpos separados tentando conversar um com o outro. Isso seria voltar para o velho problema do corpo e mente que não se conectam. A ideia aqui é que eles são, na verdade, diferentes expressões, ou como se fossem diferentes frequências dentro de um único campo, o campo da consciência. A consciência é o que conecta todas essas camadas da nossa experiência. Certo, mas e daí? Na prática, por que isso tudo importa? Bom, importa porque se a consciência é a base de tudo e ela pode escolher a realidade a partir de um campo de possibilidades, isso muda completamente o jogo, muda como a gente pode interagir com o mundo e, literalmente, criar o nosso futuro. Isso nos leva para um modelo bem prático de criatividade, que fica alternando entre 2 estados, o fazer e o ser. Primeiro, a gente foca intensamente no problema, mergulha nele. Isso é o fazer. Depois, a gente relaxa, solta, esquece o problema. Isso é o ser. É nesse momento de relaxamento que o processamento inconsciente acontece, lá no campo das possibilidades. E a solução aparece não aos pouquinhos, mas de repente, num verdadeiro salto quântico de criatividade. E essa maneira de pensar não serve só para inventar algo novo ou para resolver problemas de física. Essa é a essência do que o Goswami chama de ativismo quântico. A ideia é usar esses mesmos princípios para nossa cura pessoal, para resolver conflitos e para conscientemente escolher e criar um mundo melhor, um mundo baseado em valores mais elevados. E a gente termina com essa pergunta, que é, na verdade, uma provocação. Se essa visão de mundo estiver certa, a gente deixa de ser apenas um espectador passivo num universo de matéria. Nós nos tornamos participantes ativos na criação da realidade. A questão, então, não é mais se podemos mudar o mundo. A verdadeira questão é que tipo de mundo, juntos, nós vamos escolher manifestar.